Augusto do Seção 4 me humilhou nos argumentos. Tá vendo? Ele tá se contradizendo. Não existe o termo canon em Dragon Ball, mas Daima não é canônico. Fiquei dias em frangalhos pensando o que irei responder para o Augusto agora. Mas depois de alguns dias, eu comi uma semente dos deuses, utilizei o Zenkai e voltei para fazer este vídeo e apresentar mais uma refutação ao Augusto. Brincadeiras à parte, galera, esse vídeo aqui eu acho que vai estar bem interessante. O debate está bem interessante porque quando o Augusto refuta, ele mostra lacunas da minha explicação que talvez não ficaram boas, mas no fim das contas a gente meio que concordou em alguns pontos e tudo mais. Então espero que vocês entendam que o objetivo desses vídeos não é ver quem tem mais razão ou ver quem é o mais brabo, é justamente a gente botar vocês pra pensar e também a gente, talvez, não sei como o Augusto enxerga isso, mas eu acabo tendo opiniões mais esclarecidas, porque quando ele fala alguma coisa ele pontua algo que eu não deixei tão claro. Então, opa, aqui é um ponto que eu tenho que entender melhor também. Eu deixei alguns pontos também de fora, como a questão da linha das histórias principais, das histórias alternativas, e eu não ter incluído isso também fez muita diferença pro entendimento geral. Enfim, eu também vou trazer muito, contextualizar a questão cultural e histórica também, porque para entender isso a gente tem que ir além do óbvio, ir além do oficial e analisar de maneira um pouco cultural também. Eu achei alguns elementos bem interessantes de entrevistas, de explicações, enfim. E como eu sempre falo nos vazamentos também, eu quero que vocês também pensem comigo, não quero que vocês vejam tudo que eu falo como verdade absoluta, por mais que eu venha aqui e confirme às vezes, eu quero que vocês pensem comigo. E no começo desse vídeo eu quero deixar uma coisa clara, que talvez não tenha ficado no outro vídeo. Eu não acredito que exista canon em Dragon Ball, mas eu vou esclarecer porque o problema está nos conceitos de canon e como a gente enxerga a palavra canon. Porque quando eu falo sobre o canon, eu não tô falando do canon do dicionário, ou do ponto de vista da ficção, ou de outros contextos. Tô falando do canon que está no imaginário dos fãs, que é o quê? Uma história com início, meio e fim, que se conecte bem e faça sentido. É este canon que eu estou abordando. Primeiro eu quero esclarecer algumas coisas óbvias, mesmo que sejam óbvias pra vocês, eu quero esclarecer porque às vezes tem pessoas que não conseguem entender isso, tá? O anime de Dragon Ball teve o Dragon Ball clássico e o Z, passou uma impressão para as pessoas que não são muito do mangá de que o clássico é canon do Z, digamos assim. Só que a gente tem que lembrar isso aqui, reforçar isso, que no mangá é tudo Dragon Ball, não existe separação. Essa separação entre clássico e Z acontece só no anime, é tudo a mesma obra, e por isso que faz bem mais sentido do que as outras obras que vêm depois. Então a gente tem que reforçar isso, é tudo Dragon Ball. A diferença do Dragon Ball Z pro clássico é uma página de diferença que saiu na outra semana. Então assim, é tudo Dragon Ball. A obra original é o Dragon Ball que Akira Toriyama escreveu. Então as discussões sobre ramificações, sobre o que é canon, o que não é, aconteceram após o Dragon Ball Z. Depois que acabou o original que o Toriyama fez, aí começou essas discussões, porque daí veio o GT, veio o filme, veio o Super depois. Então essas discussões sobre canon ou não canon, elas vieram após o final da obra original, basicamente, né? Ela ganhou mais força após o final da obra original. E foi quando o Toriyama foi desacelerando, tirando o pé, fazendo mais coisas esporádicas. E aí veio o seguinte, outra coisa que eu fui atrás também, é que é o seguinte, lembra que eu citei se vocês viram o outro vídeo do que eu respondi ao Augusto, lembra que eu citei uma entrevista do Sofian. Não, entrevista não, desculpa. Um vídeo que ele fala sobre a entrevista que ele fez com pessoas importantes de Dragon Ball, e eles meio que falaram que Daima é uma coisa e o Super é outra. Também, pra esclarecer melhor, eu perguntei pro Sofian com quem foi essas entrevistas, qual é o teor dessas entrevistas, pra ter uma resposta mais direta dele, porque o vídeo dele ele fala por cima e tudo mais, eu também não sabia onde é que tava o vídeo da entrevista, e eu perguntei direto pra ele. E ele respondeu, eu vou botar aqui em aspas pra vocês exatamente o que ele falou. Ele disse sim, entrevistei o Sr. Torishima e o Sr. Toyotaro em 2025. Eles me explicaram que Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super são sequências alternativas. Toyotaro disse que os fãs escolhem o seu próprio canon. O que é verdadeiramente canônico, entre aspas, são os 42 volumes de Toriyama. Essa questão dos 42 volumes do Toriyama é que eu não entendi muito bem aí só quem falou isso, tá? Não sei se é uma interpretação dele ou se algum dos dois falou isso de fato. Mas enfim, eu acho que acredito que ele esteja verbalizando isso é porque saiu da entrevista, né? Não é algo que ele tirou da cabeça dele. E isso reforça um pouco a questão de que no conceito de canon Dragon Ball não cabe realmente, porque acabou o Dragon Ball original e vieram ramificações, de acordo com essa entrevista, certo? Mas a gente vai falar mais, isso aqui é só uma contextualização. Uma coisa que eu acho importante citar também é que no outro vídeo foi citado muito a questão das falas do Toyotaro, né? Mas eu acho que a gente também tem que falar das falas do Torishima, porque assim, se um dos argumentos era que o Toyotaro não poderia falar por ter um vínculo com a empresa, bom, o Torishima também falou, e ele não tem
um vínculo da mesma maneira que o Toyotaro, mas a gente sabe que o Torishima é linguarudo, o Torishima fala. Não vê aí o Torishima falando que o Toyotaro não sabe desenhar, entre outras coisas. Então, assim, se tem um cara que poderia falar alguma coisa além do corporativo, seria o Torishima, que é o ex-editor da Akira Toriyama. Além de ser um ex-diretor, eles também eram amigos. Então, assim, é uma relação bem mais próxima. Então, assim, ele deve saber nuances que a gente não sabe. Bom, eu vou trazer pra vocês a fala dele, tá? A pergunta foi o seguinte: há muito debate sobre o que é considerado canônico e o que não é. Com base na sua experiência, como cada um de vocês enxerga esse conceito? Esta é uma questão ainda mais frequente em Dragon Ball Daima. E o Torishima responde o seguinte. E também é bom reforçar que o Torishima pediu para reformular a pergunta porque ele não entendeu o termo canon, né? Ele não conseguiu entender a pergunta porque o canon não é algo que faz parte da cultura deles, do dicionário deles e tudo mais. Eles não desconhecem essa palavra. Mas ele diz o seguinte: vou responder da minha perspectiva. Primeiro, você precisa saber que o Toriyama era um desastrado. Ele frequentemente esquecia da continuidade dos personagens que criava. Segundo, ele era alguém que estava sempre pensando em como agradar os fãs. E assim, ele inventava histórias ao longo do tempo, sem pensar muito. E, em suma, não há continuidade nem ordem. Ponto final. Aí você pode dizer, mas ele falou no ponto de vista dele. Ele até falou no começo da frase. Sim. Mas, galera, a gente tem que lembrar que estamos fazendo perguntas para ele sobre um conceito que pra ele não existe. O cara pediu pra reformular a pergunta. Então, assim, você pergunta algo da nossa cultura que não está na cultura da pessoa e vocês querem uma resposta concisa, digamos assim, uma resposta firme sobre aquilo, é complicado, sabe? Então, assim, o próprio Toyotaro, por mais que ele tenha respondido, será que pro Toyotaro também é claro isso? Pode ter conhecimento sobre essa dúvida, sobre esse conceito, mas será que essa pergunta é uma pergunta comum? Se é algo que eles nem pensam, que eles não tentam formular durante o seu dia a dia, sabe? Então, assim, é complicado interpretar isso aqui. Vamos ver, tanto a resposta do Toyotaro quanto do Torishima reforçam que este conceito não é algo importante para eles. É lógico que eles devem ter noção, algumas pessoas ali da empresa, da Toei e tudo mais, devem ter uma noção de que isso é importante para outros povos, né? Então eles também não vão cravar que nem que sim nem que não e vão ficar ensaboando. Então, voltando um pouco, após o final do Z, aí começou as ramificações, né? E começou a bagunça geral de histórias. E a gente pode entrar no termo que o Augusto falou no último vídeo dele, que tem as histórias principais e as paralelas, mas que não é o canon que está no imaginário dos fãs. São conceitos diferentes. Tá, eu vou explicar um pouco melhor isso. Quando a gente usa o termo canon para explicar a questão das histórias, da linha das histórias principais paralelas, a gente acaba misturando dois conceitos, galera. Então, assim, por mais que a intenção do Augusto ele saiba realmente que existam uma linha de histórias principais e as paralelas, só que o problema é quando a gente usa o termo canon para explicar isso, a gente acaba misturando dois conceitos. E aí isso gera um pouco de confusão que eu vou explicar melhor, tá? Mas só fiquem com isso em mente, assim, são dois termos diferentes, dois conceitos diferentes. Canon e linhas originais paralelas. São coisas diferentes. E lembrando, eu não acredito que exista o conceito de canon em Dragon Ball, mas eu vou falar essa palavra algumas vezes para entrar nessa brisa e vocês compreenderem, tá? E por que eu digo que são ramificações do Dragon Ball original? Por que são histórias ramificadas a partir da obra original, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que se a gente for considerar uma certa linha cronológica, canônica, a gente vai ter que considerar que existe uma linha dos filmes e uma linha dos mangás. Porque os filmes, eles adicionam elementos que não tem no mangá. E isso, naturalmente, muda a dinâmica da história. E é como a narrativa acontece. Então, por exemplo, no anime tem o Super Saiyajin Blue Kaioken. No mangá isso não tem. Então, assim, quando você adiciona uma transformação nova, algo diferente, aquilo muda a dinâmica da história. E, assim, esse é o exemplo que eu lembrei agora, mas deve ter inúmeros exemplos, tá? Mas é só pra explicar que segue uma linha de acontecimentos diferentes. Porque é outra maneira de contar uma história também, uma animação, tem diferenças de fato. Adicionam coisas boas, coisas ruins, faz parte, mas só pra vocês entenderem. Depois nós temos também as linhas paralelas, né? Que são os filmes. Filmes, fillers. Só que a gente também tem uma questão que o GT também é considerado uma obra paralela, né? Já que ele é uma tentativa de conectar com os filmes também, a gente vê lá o vilão Cooler, até o Pai Gohan aparece, e isso logicamente é uma afirmação do Toriyama, tá? Não tô inventando nada aqui. E mesmo se a gente considerar obras principais e paralelas, elas parecem influenciar uma nas outras, então a gente tem outro probleminha aqui, né? Ok, mas como ficam os fillers nessa história? Bom, eu tenho certeza que muitos de vocês consideram fillers, né? Mas mesmo assim, os fillers, as obras, elas parecem se converter. Mesmo que se a gente separar em linhas de histórias principais e alternativas, as histórias ainda parecem se conversar, né? Porque no filler do arco do Garlic Jr., lá tem uma personagem chamada Maron, que é o nome da filha do Kuririn. E numa das Enshus, é dito que o Kuririn colocou o nome de Maron na sua filha por causa de uma das suas homenagem a uma das suas ex-namoradas.
Então, como está num filler, essa história não conta, mas na Daisenshu também aquilo ali corrobora. Então, assim, isso já é pra deixar uma certa pulga atrás da orelha de vocês, pra vocês pensarem, tá? Porque mesmo sem se separar assim, a gente vê algumas coisas se conversando nas obras. Isso é só pra vocês assimilando e formando a base do vídeo. Vocês vão entendendo como esse termo canon não faz sentido, ele deveria ser extinto do fandom de Dragon Ball, o termo canon. E assim, pra reforçar também um pouco o que eu tô falando, pra não parecer que é tudo vozes da minha cabeça, é importante dizer que as pessoas que estudam Dragon Ball, que realmente... Quando eu falo estudo é o quê? É traduzir textos, é ler a fundo, entender a cultura deles, ou pessoas que até têm contato com pessoas que trabalham com Dragon Ball e tudo mais. Essas pessoas, elas sempre vão afirmar que Dragon Ball não existe canon em Dragon Ball. A gente pode ver o Geekdom falando isso, o Kami-sama Explorer falando isso, o próprio Budokai falando isso. São todas pessoas que estudam muito. Então, assim, imagino que também, se o Geekdom falar isso, imagino que outras pessoas que são estudiosas, como o Derek de Paula, devem falar isso também. Então, assim, o termo canon realmente é dito por muitas pessoas que estudam Dragon Ball que não cabe em Dragon Ball. Ele não existe. E eu sei que o Augusto pode falar que a ideia de que não existe e tudo mais, e ok, mas isso eu vou explicando conforme vai passar o vídeo. Eu também tenho que citar um canal chamado Otaking, tá? Porque, assim, eu achei um vídeo dele muito legal, que o pessoal ficou me marcando pra eu ver. Então, assim, muito dessa parte de introdução que eu tô fazendo, da base do vídeo, antes de reagir ao vídeo do Augusto, é dos estudos dessa pessoa, tá? Eu não lembro o nome dele, mas o nome do canal é Otaking, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem o vídeo completo, porque aqui eu só vou tirar o essencial. Então, ele fala muito mais coisa lá, tá? Confira o vídeo dele completo, porque, assim, é um estudo muito legal que ele fez, assim, ele traz um contexto que eu achei incrível. E eu vou trazer para vocês aqui. Então essa parte é mais sobre um contexto cultural que vocês precisam entender, tá? Isso a gente tem que ir além do Dragon Ball e entrar um pouco no mundo real para explicar isso. Por mais que seja chato, é importante que vocês vejam isso aqui, tá? Para vocês terem uma visão mais clara das coisas. Ele destaca que a palavra canônica, ela vem do latim e é usada para validar os livros que são canônicos. Ele destaca que o canônico, ele vem do latim, a palavra canônico, e que esta palavra era usada para validar os livros judaico-cristãos. E que tenham em mente essa palavra, judaico-cristãos, tá? Ele explica que cada povo escolheu os livros que são válidos para eles. Ou seja, os livros canônicos. Como exemplo, ele cita o Alcorão e a Bíblia, que são coisas diferentes. E a sociedade brasileira se baseia em quê? Nos mitos judaico-cristãos. Então essa cultura de que uma história é uma linha do tempo imutável, que deve ter um início, meio e fim, que faça sentido, está impregnada no nosso povo devido à nossa cultura, ao que o nosso povo decidiu seguir como religião e tudo mais. Então, assim, isso a gente tem que entender que é um aspecto cultural nosso, querer que as histórias sejam contadas assim. Mas, Gabriel, por que você tá falando isso? O que tem a ver? Bom, isso é para mostrar para vocês que o termo canônico não cabe em Dragon Ball, não pode caber em Dragon Ball, não pode nem ser usado em Dragon Ball, porque os conceitos mudam de povo para povo. Então a gente analisar com a nossa ótica obra de outro povo, de outra cultura, é um pouco complicado, e é isso que eu tô tentando esclarecer aqui. Outro exemplo muito legal que o Otaking deu é o seguinte, dos mitos grego-romanos. Por que ele deu esse exemplo? Porque nos mitos grego-romanos, as histórias não são imutáveis. Elas não seguem uma linha cronológica que precisa fazer sentido do início, meio e fim e todas se conectarem. Isso não é importante para eles. Se tiver duas versões de um mesmo personagem para eles, qual é o mais importante? Os dois. Porque o que importa é o todo e não se faz sentido ou não, se conecta ou não. É o todo das obras, são os contos. O conceito de uma linha temporal imutável que faz sentido do início ao fim não importa para eles, porque não é da cultura deles. Logo, se nós olharmos para os mitos gregos romanos e ficarmos nessa loucura de, igual a gente faz com Dragon Ball, de tentar conectar, vai ser algo inútil, concorda? É uma perda de tempo, porque não faz sentido. Nós estamos tentando, através da nossa ótica e da nossa cultura, dar sentido para algo que não deve ter sentido. Entende o que eu tô tentando dizer? Aí você vai dizer, mas Gabriel, e se alguém da Toei vier um dia, vier amanhã e falar, agora isso aqui é canon, isso aqui não é canon? Aí você se lascou, né, Gabriel? Aí você se ferrou.
Bom, eu acho bem difícil que isso aconteça um dia, tá? Primeiro ponto é porque isso não é comercialmente bom pra eles. E também porque não é importante pra eles, não faz parte da cultura deles. A cultura deles de analisar as histórias é mais parecida com as grego-romanas que eu falei. Eles analisam os contos de maneira isolada, as ideias de maneira isolada. Elas se conversam, mas não necessariamente precisa ter uma super conexão e fazer sentido do início, meio ao fim. Sem falar que além do aspecto cultural, a gente tem um aspecto do artista. Como característica, o Toriyama sempre teve essa questão de não ligar para o passado ou a querer agradar os fãs, como o próprio Torishima falou. O Toriyama esquecia a cor de cabelo, esquecia histórias, esquecia personagem. Então, assim, além do aspecto cultural, tinha o fato do Toriyama não tá nem aí pra isso. Ele ia fazendo as histórias conforme ele achava legal. É lógico que elas tinham que se conversar de alguma maneira, mas não tinha uma lógica, digamos assim, imutável do início ao fim que se conecte 100%. E voltando sobre a Toei, e se ela vir um dia público e dizer que existe um canon e tudo mais... Bom, galera, a gente tem que fazer uma análise histórica de como a Toei se comporta, como essas empresas se comportam, tá? E a verdade é que pra eles, o que é continuação legítima, canon, ou seja lá como você chama, sempre foi o que é conveniente no momento. O que é a bola da vez, o que tá dando mais dinheiro. Então, na época, Dragon Ball GT foi a continuação legítima. Deu ruim? Opa, esquece, não é mais. Toriyama olhou pro GT e falou, esse filho não é meu. Mas vamos ressaltar que o Toriyama tinha gostado bastante da ideia do GT. O Toriyama, ele gostava do GT, o Budokai, até conversei um pouco com o Budokai sobre algumas coisas que ele lembra bastante. O Budokai, ele traduz muitas entrevistas, né? E ele disse que o Toriyama, realmente, ele gostou muito da ideia. Então a gente teve o Dragon Ball GT ali, aí deu ruim, não foi tão bom assim, episódios iniciais chatos pra caramba, depois melhorou e tudo mais. Mas enfim, o Toriyama já tava tirando o pé ali, embora ele gostou muito da premissa do GT, adicionou muitas ideias, muita visão de mundo, mas ele, depois que deu ruim, aí nem a Toei queria, e o Toriyama olhou também e falou, esse filho feio não é meu. Então, assim, aí o que acontece? Passou um tempo, veio o quê? Filme do Dragon Ball Super. Agora o filme é a continuação legítima, mas aí veio o quê? O mangá. Agora o mangá é a continuação legítima. Então, assim, cara, assim como o próprio Augusto deu outro exemplo de que se o Daima tivesse um roteiro bom, porque assim, o Daima é uma tristeza, porque assim, ele é tudo perfeito, menos a história e o roteiro. Tipo assim, se o roteiro daquilo lá fosse bom, cara, e realmente já tá todo mundo pedindo, falando que Daima era canônico, que Daima deveria ser canônico, eu não duvido que eles tornassem o Daima canônico, se realmente tivesse essa aclamação. Porque canônico pra eles é o que é conveniente. Canônico é o que é conveniente. Se o Daima tivesse um roteiro bom e o Super tivesse melado, quem seria canônico? O Daima, não tenho dúvidas disso. Seria o Daima. Então isso reforça a questão de que a forma como eles olham o universo ali de contos e histórias não é uma linha do tempo imutável. Eles podem olhar pra isso, hoje isso aqui é canônico, putz, deu ruim. Não, agora eu vou te lançar um mangá que esse mangá é mais canônico, hein? Opa, Daima fez sucesso? Daima é canônico, hein? Deixa o Super lá que o Super ninguém tá assistindo. No final das contas é um grande produto, galera. O Toriyama, ele vendeu uma boa parte dos direitos pra Shueisha, Toei e tudo mais. Então, assim, é algo que tem que dar dinheiro independente de tudo. Então, assim, quando a gente fala também que, isso fica muito no campo dos achismos, mais ou menos, porque, por exemplo, agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Historicamente, a Toei, ela não joga pra gente as obras que são legítimas de acordo com o que é conveniente pra ela? Sim ou não? A resposta é sim, é um fato, não é? Um fato histórico. Não é um fato que o Toriyama ignora conceitos de continuidade como característica dele, como o próprio Torishima, que era um amigo pessoal dele, confirmou na entrevista? A resposta é sim, é um fato. Então, assim, a gente não tá falando só de achismo, a gente tá citando fatos históricos sobre esse assunto. Então, assim, não vamos também colocar tudo no campo é tudo achismo, nada importa. Não, também não é assim. Se a gente faz uma análise histórica e cultural, a gente entende que tem embasamento isso. Voltando à questão dos mitos gregos romanos, o Otaking, ele também fala que houve uma tentativa ali de canonizar os mitos gregos romanos com um livro chamado Jasão e os Argonautas, tá? Que é uma tentativa de canonizar os mitos gregos romanos, tá? Mas mesmo nessa tentativa de canonizar os mitos gregos romanos, o que acontece? As coisas continuam sem fazer sentido, porque os mitos, originalmente, eles acontecem em períodos diferentes, alguns já até morreram nos períodos que se passam ali. Então, e ele também pontua uma coisa importante: esse livro continua sendo um dos importantes para eles. Então, assim, o fato de não fazer sentido não importa, porque não é da cultura deles. Isso não vai fazer aquilo ser menos importante. Eles avaliam o todo, o conto que está sendo contado ali. E, novamente, o conceito de uma linha temporal imutável que faça sentido do início ao fim é algo da nossa cultura, não é da deles.
E voltando para Dragon Ball, o que isso tem a ver? Os mitos do Japão, a maneira de contar histórias do Japão é muito parecida, bem mais parecida com a dos gregos romanos, os mitos gregos romanos. Então vocês percebem que tem um choque de cultura, assim, a gente, mesmo que sem querer, a gente fica tentando encaixar a cultura deles na nossa percepção, e isso não faz o menor sentido. Logo, encaixar Dragon Ball no conceito de canon que está no imaginário dos fãs não faz o menor sentido. E mesmo que a gente dê outro significado para esse canon, isso continua sendo confuso e eu acho que não é correto a gente usar, porque ao longo do tempo isso nunca vai mudar se a gente continuar usando essa palavra. Talvez isso vai ficar mais claro. Mas entenda, nós estamos... Quando a gente tenta impor um canon ou tentar descobrir, a gente está indo contra a cultura deles. A gente está tentando fazer um encaixe que não tem como. E mais uma vez, a palavra canon nem sequer existe para eles. Não existe no dicionário deles, não é uma palavra que eles usam. Existem termos parecidos, como... Eu não vou lembrar o termo em japonês aqui, mas para histórias principais e paralelas. E também tem outro que o Takeng cita, que é o termo gaiden, que são histórias a partir de outro ponto de vista. Se trata de ver a mesma história por ângulos diferentes. Então esse talvez seja um termo que faça mais sentido com a cultura deles e tudo mais, e pra gente conseguir entender como eles enxergam as coisas. Então se no Dragon Ball, no final do Dragon Ball Z, o Goku diz que eles ficaram 10 anos em paz, e no Super eles falam que aconteceu um monte de coisa, sabe qual é a importância disso? É zero. Se a gente tentar achar uma lógica, uma super importância pra isso, a gente vai estar igual, a gente deve, sei lá, pra eles a gente deve ser maluco. Eles não veem dessa forma, entende? Não faz sentido pra eles isso. E uma palavra que eu escuto muito, Gabriel, mas eles fazem retcon, né? Retcon ajeita a história, arruma a história, mas vocês não acham estranho uma obra empilhar retcon? Porra, a gente não tá falando de 1, 2, a gente tá falando de 300 mil retcon. O retcon, o japonês não deve nem usar essa palavra, cara. Isso é mais uma coisa que a gente inventou pra tentar colocar na nossa ótica. Porque, vamos lá, beleza, retcon. Mas será que o retcon, o que a gente chama de retcon, não é algo normal pra eles? Que não tem nem sequer um termo, porque faz parte do conceito, da maneira de contar a história deles? Cara, o que a gente chama de retcon é só eles... É o modus operandi deles de trabalhar. Por exemplo, eles têm uma boa ideia, eles querem botar aquela ideia em prática e pronto, eles alteram uma coisa aqui, outra ali. Então, sei lá, na saga Saiyajin, por que eles não usaram a sala do tempo na saga Saiyajin? Sei lá, o Toriyama nem pensou naquilo. Aí surgiu a saga Cell, ele pensou, se eu botar uma sala do tempo aqui, vai ficar legal, né? Cara, não interessa se faz sentido ou não, cara, não interessa. Eles têm o que a gente chama de retcon são maneiras deles contarem a história que eles acham interessante. Ponto. Ok, quer chamar de retcon, tudo bem. Mas eu acho que isso é algo tão comum pra eles que também não faz sentido. Eu acho que seria o mais coerente seria a gente analisar a partir do conceito deles e não ficar tentando encaixar no nosso. Eu sei que isso não é algo fácil, porque assim, que nem eu falei, é cultural, tá impregnado na gente. Mas é uma observação que eu tô fazendo. Eu até vou indicar também esse corte do Time Verso. Você já deve ter visto, porque esse vídeo foi longe, né? Mas eu vou indicar eles pra vocês de repente dar uma olhada de novo, pra vocês verem o tanto de incoerências que tem do Z com o Super. O foco assim, eu sei que o foco dele, eu acho que, se eu não me engano, é mostrar que Super pode ser de uma realidade paralela, mas assim, eu não quero que vocês vejam esse vídeo com esse foco, tá? Eu quero que vocês vejam esse vídeo apenas focando nas incoerências, pra vocês entenderem que, cara, se a gente for usar o termo retcon, a gente vai usar toda hora, porque é muita incoerência, é muita incoerência. Então, assim, mas por que eu tô dando ênfase nisso? Pra ressaltar que o conceito de canon do imaginário dos fãs não faz sentido para os japoneses, não faz sentido a gente tentar encaixar Dragon Ball nesse conceito. O ponto é, a cultura deles não vê as obras como uma super importante, a outra não vale de nada. Ok, tem a linha que é um pouco mais importante, que é as histórias principais, e tem as paralelas, mas todas são importantes, entendem? É avaliado todo, por mais que tenha uma linha um pouco mais importante, é avaliado todo. Outro ponto que eu sempre vejo, é um desrespeito falarmos que Daima não é canônico, ou que não faz parte das histórias principais. Mas o meu ponto é justamente respeitar mais a obra. Quando a gente tenta botar Dragon Ball no conceito de canônico, estabelecer uma linha imutável, que é a mais importante de todas, a gente desrespeita diversas obras que são do Toriyama. Então é tipo assim, o meu ponto é justamente esse, todas têm importância. Porque não existe o conceito de canônico. Então, se a gente estabelecer um canon, cara, tu vai estar desrespeitando o GT, que teve muito coração do Toriyama ali, não igual Daima, mas teve muito coração do Toriyama. Pô, e os fillers e filmes também não teve coração do Toriyama, não teve a participação do Toriyama. Será que o Toriyama não se importa com eles? Então, assim, eu acho um pouco hipocrisia, porque no final das contas, se a gente estabelecer um canon, a gente vai estar desrespeitando diversas obras do Toriyama. E o meu ponto é esse, a gente tem que respeitar todas, porque todas são importantes, que essa é a visão deles.
Eles seguem a linha de raciocínio da cultura deles. Logo, a gente tentar encaixar o nosso conceito canônico do nosso povo, colocar Dragon Ball nesse conceito, não faz o menor sentido. E quando o Totaro vem a público dizendo que tudo é mais ou menos canon e que não cabe a ele decidir o que é ou o que não é, eu acredito que não seja só uma resposta comercial. Tem influência também, claro, deve ter. Mas também é bom frisar que se ele fala isso é porque não existe um conceito estabelecido sobre isso. Porque nem sequer este conceito existe para eles. É a mesma coisa que eles virem aqui e perguntarem sobre um termo da cultura deles e como a nossa história se encaixa nisso. Você percebe que seria bem esquisito a gente receber uma pergunta dessa? Então eu acho que esse é o ponto, assim. Eles estão recebendo uma pergunta estranha, cara. É uma pergunta estranha para eles. Tanto que, novamente, o Torishima nem sequer entendeu. Ele pediu para reformular a pergunta. Então, assim, e lembrando, o Torishima pediu para reformular a pergunta, ele deu uma resposta mais direta, só que o Torishima não tem envolvimento com Dragon Ball para ficar com medo de alguma coisa. O Torishima também, embora ele, lógico, ele é macaco velho, deve saber o que pode ou não pode falar, mas, cara, o Torishima ele anda linguarudo pra caramba, falando o que ele quer. Então, assim, eu acho que uma resposta do Torishima ela deve ser muito levada em consideração. E eles devem saber que tem essa questão de cronologia pode ter mais importância para outros povos. Pô, é uma empresa grande, eles devem saber isso. Mas então mas como nada da cultura deles, eu acho que eles vão ficar sempre dando respostas escorregadias. Aí você me pergunta, e se um dia eles vierem estabelecer o quê? Cara, eu acho que se eles fizerem isso um dia, pode ter certeza que é porque é comercialmente bom pra eles. Sei lá, de repente, eles fizeram tanta ramificação que as pessoas estão extremamente confusas sobre o que consumir e não estão consumindo mais. Aí eles vêm e estabelecem um canon. Então, assim, eu acho que isso só vai ser importante pra eles quando afetar o bolso deles, sinceramente. Eu não vejo um cenário onde eles genuinamente, não, vamos encaixar tudo aqui bonitinho porque fizemos uma grande bagunça. Nunca se importaram com isso. Mas como eu disse, no final das contas, eu e o Augusto, a gente meio que concorda. Como ele usou os termos lá, história principal, histórias paralelas, ele também falou em um momento que... Bom, a gente vai ver no React, né? Mas eu acho que a gente concorda e vocês vão entender o meu ponto. Agora eu vou fazer o React, então, esclarecendo algumas coisas, pontuando outras, acrescentando algumas coisas, porque esse debate, ele me deu alguns insights, então eu tenho uma visão um pouco mais clara de como explicar isso agora também, tá? Esse é um assunto que depender só da memória não dá bom, então dessa vez eu organizei melhor pra gente conseguir ter um todo melhor, certo? Então agora vamos para o React. E claro, quase eu ia esquecendo, não esqueça de curtir e hypar. Pô, uma explicação dessa, bicho. Debate histórico aqui no YouTube. Pô, curte e hype aí. Agora a gente vai reagir então ao vídeo do Augusto. Espero que dessa vez eu não fique vermelho, que no último vídeo eu fiquei vermelho, amarelo, baixei um pouco o brilho da tela aqui. Dessa vez eu não vou ficar igual caveira vermelha no vídeo. Quando a gente fala de canon, galera, a definição de canon não é tão simples como muita gente imagina. Porque é o seguinte, os fãs de Dragon Ball acreditam que canon é tudo aquilo que o autor pôs à mão, entendeu? Ou é tudo aquilo que está no mangá. Não necessariamente canon significa isso, tá? O canon vai muito além disso. Na verdade... Ok, mas aqui eu acho que a gente tem um certo conflito, porque assim, eu não sei se o Augusto ele tá falando do contexto, do conceito de canon que ele entende, que é linhas das histórias originais, das paralelas. Porque assim, no senso comum, até onde eu entendo, com as pessoas que eu converso, o conceito de canon das pessoas é uma linha de história cronológica que se conecte bem do início ao fim. Então, quando a pessoa fala, o Daima é canon, é porque as pessoas entendem que o Daima se conecta com Z e com o Super de forma coerente. Então, eu acho que tem esse conflito de definição, assim, porque por mais que ele tenha um conceito diferente, me parece que o Augusto não está abordando o conceito do senso comum, do senso geral, assim, das pessoas. A definição de canon, ela muda dependendo da área que você está falando. Se você está falando, por exemplo, da, sei lá, arte... Dentro da arte, a definição de canon é outra coisa. Dentro da filosofia, a definição de canon é outra coisa. Dentro da religião, a definição de canon é outra coisa. Mas a ideia principal de canon é aceitação. É você pegar o material e aceitar aquilo como original, como oficial. Tá, eu entendi. O Augusto ele ampliou um pouco a questão do conceito de canon, explicando que tem várias interpretações, mas novamente, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é o conceito do senso comum do que é canon pelo fã médio, pelas pessoas e tudo mais, porque se tu perguntar pro Zezinho, pra uma pessoa aí que assiste Dragon Ball, mas não é uma pessoa hardcore de Dragon Ball, ele vai entender que canon é justamente isso, são histórias que fazem sentido, do início, meio e fim. Agora, se tem conceitos diferentes contextos e tudo mais, eu não acredito que isso seja relevante. Eu acho que a discussão tem que ser em cima do canon que é do imaginário das pessoas, sabe? Porque se a gente sai daqui, aí a gente vai a gente abre demais e não faz muito sentido, porque a gente não tá lidando muito com a realidade, ao meu ver, né?
como aceito ou aprovado ou pertencente a algo, pertencente a um conjunto, entendeu? De modo geral, canon significa isso. É algo que pertence a um conjunto que foi sancionado, que foi aprovado, que todo mundo deixou ok. Porque é o seguinte, se a ideia é que canon é tudo aquilo que o autor produziu, a gente acaba entrando num erro, por quê? O Jesus não tá aqui para dizer que aquele livro da Bíblia tem que ser aceito e aquele livro da Bíblia não deveria ser aceito. Só Jesus para estar aqui para falar sobre isso, e ele não tá. Então, pessoas autorizadas, pessoas que têm poder sobre isso vão determinar. Mas aqui também tem uma questão, porque assim, então vamos lá, digamos que todo mundo enxergasse pelo conceito de canon do Augusto. Mas o meu ponto é justamente isso. Todas as obras importam, não é uma ou outra, não é uma linha só, todas as obras são importantes porque na cultura deles, eles enxergam um todo. Eles dão um pouquinho mais de importância para a linha das histórias principais, mas não é minimizado a importância dos fillers, dos filmes, entendem? É lógico que tem a linha das histórias, onde as histórias principais acontecem. Eu acho que esses termos, eles se encaixam, a linha das histórias principais e as linhas alternativas. O que é canon e o que não é, entendeu? Inclusive, a Toei e a Shueisha pode determinar o que é canônico e o que não é, porque elas têm o direito sobre a franquia, elas podem fazer isso. Mas como que elas podem fazer isso? Elas podem reunir livros, né, elas podem reunir o material de Dragon Ball e falar assim, olha, isso aqui é canon, isso aqui não é canon, isso aqui... Augusto, mas o que ela selecionou ali eu não gostei. Tudo bem, é decisão sua, mas se ela fazer isso... A gente não pode influenciar em nada, entendeu? Mas aí entra a questão que eu não falei, a gente tem que analisar pela perspectiva histórica dos acontecimentos também. Se a Toei vier um dia fazer isso, vai ser genuinamente porque ela acha que existe uma conexão que faça sentido e que isso deve fazer sentido, ou é porque de alguma maneira virou uma bagunça tão grande que está atrapalhando nos lucros deles. Então, assim, se isso não faz parte da cultura deles, não é algo que eles se importam, é muito difícil que seja algo genuíno, do tipo, não, vamos amarrar a história bonitinha aqui. Então, por mais que um dia, eu acho muito difícil isso, tá? Muito difícil a Toei fazer isso. Mas se um dia acontecer, vocês acham que realmente seria algo genuíno da Toei? Vamos organizar a linha aqui bonitinha agora, isso aqui é o canon de Dragon Ball. Acho bem difícil. Entendeu? A palavra canon, de fato, não existe no dicionário japonês. A palavra canon. Mas não significa que a ideia de canon não exista para eles. Porque existe a ideia de canon. Só que eles usam uma palavra diferente. Aqui eu acho que tem outra questão. Porque assim, ok, eles não usam a palavra canon, mas eles têm outra palavra para o canon. Então, por isso que eu falo que a gente acaba misturando conceitos, porque se eles não têm um conceito de canon e eles usam outra palavra e é outro conceito, a gente fica atribuindo o canon, o termo canon ao Dragon Ball. Entende que a confusão é um pouco culpa nossa também, não é culpa porque eles têm uma visão de que a obra deles pode ser ramificada, pode ter diversas linhas, todas são importantes, eles avaliam o conto, mas a gente fica tentando forçar a nossa perspectiva em cima da obra. A gente não deveria nem estar usando o termo canon. Ninguém, assim, eu faria uma abaixo-assinada, assim, ó, todos os criadores de conteúdo, ninguém mais usa a palavra canon. Porque a gente mistura dois conceitos, a gente tá misturando, pegando os conceitos e a maneira como o japonês enxerga a obra e tentando, e usando o conceito de canon para envelopar o Dragon Ball. E isso é simplesmente uma confusão gigantesca que a gente acaba fazendo. Porque, imagina o seguinte, beleza, o Augusto, ele entende que o canon não é uma linha imutável do início ao fim. O Augusto entende isso. Mas se continua usando o termo canon, beleza, digamos, eu acho que o Augusto explicou isso em alguns vídeos atrás. Mas, por exemplo, eu não vi o vídeo que o Augusto explicou isso. Quando ele me falou assim, Daima é canon, meu primeiro pensamento foi, cara, por que ele tá falando que Daima é canon? Se o Daima não se conecta com o Super e nem tem essa intenção de se conectar com o Super. Então, assim, por exemplo, os desavisados, o público que não é recorrente do canal deles, o público novo, as pessoas novas que estão gostando de Dragon Ball, imagina elas entram no canal, tanto do Augusto, meu, ou outros canais, e a gente está usando o termo canon. Então, assim, se a gente continuar usando o termo canon, a gente vai passar a vida toda explicando isso e misturando conceitos. Eu acho que essa é a crítica principal, eu acho que isso é um pouco culpa nossa, porque a gente fica usando o termo canon quando não se deveria usar. Porque a gente mistura dois conceitos e confunde a cabeça das pessoas. E eu já usei isso muito, outros canais usam também, e eu sei que não é de maldade, eu sei que não é porque, por exemplo, o Augusto ele já explicou isso pro público dele, mas a questão é que
o novo público não vai entender isso. As falas e a afirmação de que Daima é canon, ela também não faz o menor sentido, porque assim, primeiro vamos lembrar o seguinte, que o Augusto botou a afirmar que não é canon também, mas é que nem eu falei, como eu não incluí o conceito de linhas principais alternativas, acabou ficando essa confusão um pouco. Mas basicamente se eu falo que Daima não é canon, é porque ele pode se encaixar nas linhas alternativas de história. Se eu falo que ele é canon, ele se encaixa nas linhas das histórias principais. Só que, lembrando, eu estou usando a palavra canon para vocês entenderem aqui, tá? Mas eu não gostaria de estar usando esse termo não deve ser usado, ao meu ver. Porque o que acontece? Se a gente usar o termo histórias principais, vai acabar 90% das discussões, galera. Porque é o seguinte, neste termo, neste conceito, não tem a confusão do conceito de canon que tem no imaginário dos fãs. E nesse conceito de histórias principais, as histórias não precisam se conectar de maneira coesa do início ao fim. Elas não precisam fazer sentido, não necessitam de explicações. A gente não precisa ficar falando que foi feito um retcon, porque faz parte da maneira de contar histórias deles. Então, assim, teria que ser um processo de naturalizar esse conceito e entender que neste conceito o Dragon Ball faz muito mais sentido. Porque a maneira de contar histórias do Dragon Ball é uma linha mutável. Eles podem mudar a qualquer momento, qualquer coisa, dependendo da vontade deles. Eles não ligam. Outro exemplo, Toriyama não fez o Dragon Ball Minus, um mangá de 2014, e mudou a origem do Goku e a personalidade do Bardock. Então assim, cara, ele chegou a mudar a origem do Goku. O Goku, se eu não me engano, ele tinha ido porque tinha um poder baixo de luta pra Terra, e aí ele foi porque o Bardock era super bondoso e queria salvar pelo menos alguma coisa na vida dele e salvou o Goku. Então assim, cara, entende? O que eu tô dizendo é que não faz nenhum sentido a gente usar nem sequer a palavra canon. Se a gente usa a palavra canon, a gente confunde o público, a gente confunde as pessoas. Por mais que a gente seja bem intencionado ou que já tenha explicado antes. E isso é uma coisa geral, não é o Augusto, uma crítica para o Augusto. Eu acho que é uma crítica geral a todos os produtores de conteúdo em geral, assim, porque a gente usa muito a palavra canon. E é uma palavra que não deveria ser usada, ao meu ver. Toriyama, nunca, em nenhum lugar, vocês vão achar uma linha do Toriyama falando a palavra canon. Toriyama, ele desconhece canon. Para ele, não necessariamente. Tá? Voltando aqui a resposta que eu falei pra você. Toriyama desconhece a palavra canon, verdade. Essa palavra no Japão não existe. Mas a palavra história paralela, história paralela, história principal, essa palavra existe. Inclusive, quando o Akira Toriyama fala sobre os filmes, ele fala que os filmes são uma história que ocorre numa dimensão dimensão paralela à sua história principal. Agora pensa comigo. Se o Toriyama disse que existe uma dimensão paralela à sua história, significa que se existe uma paralela, significa que existe uma história principal. Para existir a paralela, necessariamente deve existir a história principal. Correto? Você concorda comigo? Então vamos lá. Sim, aqui a gente pode ver que o Augusto, a gente está falando de coisas diferentes. Ele tá usando a palavra canon para se referir justamente à linha das histórias principais paralelas. Se ele tivesse usado o termo histórias principais paralelas, eu ia falar isso aí, tá certo? Eu concordo. Porque no conceito de histórias principais, as histórias não precisam ser coerentes do início ao fim e elas são mutáveis. Então, neste conceito, faz sentido. Faz sentido. A confusão foi porque no vídeo ele justamente usou a palavra canônico, canon. Então ficou essa confusão, entendeu? Porque eu não tinha visto o vídeo da explicação dele. Mas de qualquer forma eu ainda tenho uma certa crítica em relação a isso. Ele canon não é importante. Isso é um conceito que nós... E novamente, quando eu falo que canon não é importante, é o conceito de canon do imaginário das pessoas. Não é o conceito que o Augusto trouxe, as variações que ele trouxe, ou que está no dicionário, ou levando ao pé da letra de outro. É o do imaginário das pessoas. A gente tem que levar em consideração como o público geral enxerga. E quando alguém fala que não é canônico, é isso, a primeira coisa. É lógico que sempre tem um público ali mais, digamos assim, engajado, que já ouviu a explicação do Augusto e guardou, mas não é o geral. A gente tem que pensar no novo público, porque se a gente não pensar no novo público, vai virar um loop infinito, né? Pô, expliquei aqui, mas daí, entrou, sei lá, 100 mil fãs novos de Dragon Ball. Agora eu tô usando a palavra canônico ainda. A gente continua alimentando a bagunça, entenderam?
ocidentais, queremos usar para ver sentido nas coisas. Mas a verdade é que Toriyama e as pessoas envolvidas, eles só querem fazer um projeto legal. Independente se vai fazer sentido ou não. Independente se vai fazer sentido ou não. No Dragon Ball GT, quando o Dragon Ball GT foi lançado, tinha uma entrevista do Toriyama falando que, pra ele, Dragon Ball GT era a continuação legítima de Dragon Ball. Só que depois, o Toriyama falou que o Dragon Ball GT é como uma continuação paralela. O que acontece? Até o Budokai fez um filme, acho que ele explicou essa parte. Ele fala que o GT é uma história paralela. E outra, essa mudança, inclusive ele vai falar aí, a questão comercial, eu concordo com isso, acho que foi muito mais comercial, né? Mas vamos continuar. Essa entrevista do Toriyama dizendo que Dragon Ball GT era a continuação legítima pode ter sido algo mais comercial do que, digamos assim, realmente ele pensar isso. Aquela coisa pra vender mais o produto, porque botou o nome ali, disse que o Toriyama fez, venda dá certo. Verdade. Então foi isso. Aí depois passou um tempo, provavelmente o Toriyama deu a opinião de fato dele de que era uma história paralela. E no GT o Toriyama teve uma participação, ele fez concept arts, ele mandou concept arts para os artistas e para os artistas se basearem no universo ali, da forma como ele imaginava. Como eu falei no vídeo sobre conteúdos descartados de Dragon Ball GT, ele mandava concept arts e, por exemplo, na Katsura se baseava naquelas concept arts e tudo mais. Então o GT era visto por ele como uma história paralela, certo? E Daima é canônico? Bom, eu vou usar a primeira prova que o canon... E só voltando no GT, assim... depois eu até conversei com o Budokai também sobre as coisas, porque o Budokai traduziu muita coisa, né? Eu acho que eu falei isso já. Mas a questão é que o Toriyama, ele gostou muito dessa ideia, ele gostou da premissa, ele achou muito legal tornar o Goku criança, porque o Goku já estava muito forte, e acho que ele falou em alguma entrevista, se não me engano, que o Toriyama seria uma ótima ideia se o Toriyama estivesse ainda desenhando, ele iria gostar de desenhar. Então, assim, é uma obra que teve... O Toriyama gostou muito da ideia, cara, mas, assim, sinceramente, eu acho que aqui no campo dos achismos mesmo, ele, quando virou o patinho feio da obra, eles resolveram, tipo, não é mais a continuação legítima. E aí, vamos pra próxima. Que é assim, sempre foi assim. O que é comercialmente mais relevante, importante no momento, que faz sentido, que é a bola da vez pra eles, é o que é mais relevante, o que dá mais dinheiro. Então, assim, historicamente, a Toei sempre levou suas obras dessa maneira. Então, a gente tem que ver isso. Mas não significa que eles se importem que tudo tem uma ordem cronológica. É mais a maneira de gerenciar as coisas da melhor forma possível, mais lucrativa possível. Daima não é canônico, tá? A primeira prova de que Daima não é canônico é o seguinte. Sofia Le Geek, aquele francês que soltou o vazamento do remake que eu trouxe pra vocês, lembra? Bom, ele entrevistou pessoas que trabalham com Dragon Ball, incluindo o Nakatsuru. E ele falou num vídeo recente dele o seguinte, que ao responder as perguntas, eles falaram que Daima é outra coisa. Daima é uma coisa, Super é outra. Ou seja, Daima também é uma história paralela. Peraí, vamos lá. Peraí, tá confuso aqui. Falar que o Daima é outra coisa, cara, existem muitas interpretações a respeito disso. É igual eu falar assim, cara, Dragon Ball Z é uma coisa, o Super é outra coisa. Entra exatamente no que você tá falando aí. E outra coisa que eu notei, galera, é o seguinte. Primeiro, ele fala que... Aqui, sobre isso, então, depois disso aqui, eu até resolvi esclarecer com o Sofia, pra ver exatamente as palavras dele, porque eu não sabia onde é que tava a entrevista, eu vi que ele citou no vídeo dele isso. Augusto fez uma interpretação mais ao pé da letra de uma coisa, outra cada um é uma coisa, mas assim, eu tinha entendido realmente o que o Sofia esclareceu, que são coisas paralelas, que são à parte. Tanto que o Sofia disse o seguinte: sim, entrevistei o Sr. Torishima e o Sr. Toyotaro em 2025. Eles me explicaram que Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super são sequências alternativas. Toyotaro disse que os fãs escolhem seu próprio canon. O que é verdadeiramente canônico são os 42 volumes de Toriyama. Então assim, galera, eu trouxe 3 versões pra vocês agora. A gente tem a do Torishima falando que o Dragon Ball é uma bagunça. Toyotaro dando uma resposta também bem livre, de vocês podem entender canônico o que vocês quiserem. E tem a interpretação do repórter Sofia, que estava lá e fez a pergunta. Então, assim, eu não vou afirmar nada, porque fica à mercê de interpretações, mas está aí na mesa. Vocês desconsideram completamente essas 3? As 3 não significam nada? Vou deixar para vocês essa. Dragon Ball, não existe cânone em Dragon Ball. Primeira afirmação dele, vocês ouviram aí. Não existe cânone em Dragon Ball. Beleza, não existe. Só que depois ele fala que o Daima não é cânone. Peraí, se não existe cânone e eu falo que o Daima não é cânone, logo, se o Daima não é cânone, logo existe um cânone. E se existe um cânone,
A primeira afirmação de que não existe um cânone em Dragon Ball tá errada. Conseguiu compreender? No primeiro momento, eu sinceramente não consigo compreender, tá? Fiquei confuso com... Mas assim, explicando. Quando eu uso o termo, é que nem eu falei, eu expliquei pouco no outro vídeo. Quando eu uso o termo canon ou cânone, eu estou querendo mostrar que esse termo não faz sentido. Ele não faz sentido. Não é que eu acredite nele, mas eu estou entrando na brisa do pessoal de achar que Dragon Ball é uma linha coesa que se conecta do início ao fim. Então, quando eu falo que Daima não é canônico, eu estou dizendo que Daima não se conecta de forma coerente com o Super. É isso que eu estou dizendo. E também não existe a intenção de conectar Daima com o Super. Não existe menção, não existe pista, não existe absolutamente nada. Porque o Daima ele foi feito como uma coisa ali num momento de crise de direitos autorais, eles tinham que fazer alguma coisa para Dragon Ball não ficar parado, fizeram o Daima. Não tinha a pretensão de se conectar com o Super, ele não pareceu. E novamente, o remake ele é feito para deixar o anime e o mangá de maneira mais coesa. Não é 100% fiel, mas vai deixar mais coeso com o mangá, certo? Então, incluir Daima seria um processo reverso. E novamente, são 6 episódios. Se tivesse algo de Daima, ele seria redesenhado. Os vazamentos eles vêm a partir de artistas, freelancers que são contratados. Eu já conversei com pessoas que têm acesso aos vazamentos e elas me explicaram isso. Então, assim, entendam isso. Existe uma chance gigantesca de em 6 episódios, isso já ter vazado. É muito pouco episódio, galera. Se fosse uma temporada, sei lá, de 20 ou 16 episódios, justificaria, né? Muito episódio, não deve vazar tanta coisa, mas 6 episódios e os freelancers costumam vazar ali uma coisa ou outra, isso já teria vazado porque seria uma cena redesenhada, uma cena nova. Entende a minha lógica? É maluquice isso que eu tô falando, mas é raciocínio lógico isso aqui. Aqui o Augusto ele levou ao pé da letra, né? Mas não era exatamente isso que eu tava dizendo. Eu tava entrando na brisa do pessoal, de achar que Dragon Ball, novamente, da maneira que está no imaginário dos fãs. Não é o conceito que o Augusto apresentou. Eu acho que esse conceito que ele apresentou é um conceito que é bom, um bom conceito, linha das histórias originais paralelas. Mas o público eu não sinto que o público vê dessa maneira. Entende? Por isso que tem esse conflito, porque o Augusto pensa de uma maneira, mas ele comunica como a palavra canon, e eu estou me referindo ao canon realmente como está no imaginário dos fãs. Mas vamos ouvir ele falar aqui. Assim como o GT. Não sei se vocês lembram, mas no GT, e se a gente lembrar, o Daima, o GT, ele tentou fazer uma conexão com os filmes, porque aparece o vilão Cooler no filme, no GT. Então assim, cara, eles só se preocupam em fazer uma história legal. Eles não querem saber de canon. Mas, se você quiser considerar um canon, eu vou explicar depois qual que seria o mais coerente. O motivo dessas inconsistências... Tá, eu acho que... Você entenda o fato do Daima ter divergências com o Super não faz dele uma obra separada. Nem significa que o Daima anula o Super. É o que muita gente... Não significa que o Daima anula o Super, mas sim faz ele ser uma obra separada. Próprias pessoas que trabalham com Dragon Ball responderam pro Sofia que é outra coisa. Então, assim... eu acho que isso é um... Cara, vamos lá. Aceitar que coisas externas são mais importantes do que o que é interno, do que é mais... do que os criadores ou a própria empresa que está por trás disso, eu acho maluquice, tá? Mas vamos lá. Eu não entendi muito bem o que o Augusto quis dizer no sentido de coisas externas. A gente tá falando de uma pessoa que desenha Dragon Ball e o Torishima, que era amigo... era uma pessoa muito influente, amigo do Toriyama, ele entende bastante o que se passa na cabeça do Toriyama, talvez, mais do que os outros. Então, assim, coisas externas, não entendi muito bem, tá? Mas eu acho que o que o Torishima falou, mais o Toyotaro, são sinais de como o Toriyama enxergava a sua obra, tanto que o Torishima dá sinais ali, sinais não dicas, de como o Toriyama levava a sua obra de maneira bem, digamos assim, desleixada, com conexões, era uma bagunça, e o Torishima foi veemente ali, né, e ponto final, era isso, não existe uma ordem cronológica e tudo mais. Mas, novamente, se o Augusto está afirmando que Daima se encaixa na linha de histórias principais, é outro termo, não é canon, histórias principais, Daima se encaixa perfeitamente ali, porque ele conversa com o Z, e não tem nexo com o Super, mas ele conversa com o Z. Então, ok. Porque nesse conceito as obras não precisam ter uma coerência 100%.
pode ter inconsistências porque eles não ligam. Eles analisam os contos de maneiras mais isoladas, sem se preocupar muito com consistências, né? Então, nesse ponto, eu concordaria com o Augusto. Eu acho que a divergência é justamente nessa bagunça de conceitos. Canon é uma coisa, histórias principais é outra, histórias paralelas é outras. Quando você usa a palavra Canon para envelopar Dragon Ball, você coloca esses 3 conceitos dentro do mesmo bolo, cara. Aí vira bagunça, E outra coisa que eu queria falar aqui, voltando aqui à definição do que é canônico e que não é canônico. Lembra que eu falei pra vocês que o termo canônico, ele varia dependendo do que a gente está se referindo, dependendo da área? Então, dentro da área, eu já citei isso nos meus vídeos, tô sendo repetitivo aqui, mas é importante falar de novo. Mas dentro da área da ficção que entra Dragon Ball, canônico, galera, canônico, ele necessariamente precisa pertencer ao mesmo universo. As obras, elas precisam pertencer ao mesmo universo. Elas precisam se comunicar. Aí eu te pergunto, o primeiro episódio do Daima, galera, Tá, vamos aqui. Aí você percebe que ele dá a definição de canônico que não é o que tá no imaginário do fã, cara. Não é o que tá no imaginário do fã. Se você perguntar pro fã o que ele acha que é canônico, ele não vai se tocar de falar que é de um contexto diferente, se é da questão da ficção. Ele vai dar a definição que ele foi reproduzindo por vários anos aí, que é o quê? São as histórias que se conectam e ponto, e fazem sentido ali. A pessoa não vê outra. Então, assim, se a gente não analisa mais a questão da realidade, a gente acaba fazendo interpretações muito... usando conceitos, é isso mesmo a palavra. A gente acaba misturando conceitos e fazendo uma certa bagunça. Então, eu acho que não é uma boa ideia a gente se basear em conceitos que não estão na cabeça das pessoas em geral. Por mais que tenha outro significado, digamos assim, no papel ali, mas não é o que as pessoas pensam, tá? Eu perguntar pro Zezinho lá o que é o conceito de canon pra ele, o que ele acha que é canon, ele não vai falar assim, não, eu acho que são obras que se conversam, obras que... E mesmo, entende? Ele acha que são obras que se conectam e fazem sentido início, meio e fim. E este conceito de canon não existe em Dragon Ball. Esse é o meu ponto. O termo é usado de maneira incorreta. Não cabe. Eles refizeram todas as cenas. As cenas, na verdade, foram retiradas diretamente do mangá. Não foram nem retiradas do anime, foram retiradas do mangá. Já é mais uma prova de que o Daima se comunica diretamente com a obra do mangá do Akira Toriyama. Ou seja, há uma comunicação, há uma interação entre essas duas obras. Ou seja, existem mais elementos, na minha opinião, que o Daima é canônico do que ele não é canônico. Inclusive, se eu fosse pegar o Akira Toriyama, ele não é possível isso, mas se fosse fazer uma entrevista atualmente com o Akira Toriyama e perguntasse: Akira Toriyama, o que você acha sobre o Daima? Podemos considerar... Peraí, vamos... Alguns pontos aqui, tá? Eles refizeram todas as cenas. As cenas, na verdade, foram retiradas diretamente do mangá. Tá, aqui o Augusto ele argumenta que uma coisa que corrobora muito com a opinião dele de que as obras se conversam é o fato deles terem tirado as cenas do mangá. Certo, se conversam, de fato. E aí ele entra no conceito de histórias principais, não no conceito de canônico. Tá? Ele entra no conceito de histórias principais. Mas, ao mesmo tempo, essa questão dos flashbacks é um pouco complicada, porque assim, a gente sabe, fazendo uma análise de forma mais realista, as últimas obras de Dragon Ball tiveram flashbacks. O Hero teve flashback, o Broly teve flashback e o Daima teve flashback. Então, o flashback não é exclusivo do Daima. Ele tem mais cara de ser um mecanismo de contextualizar o público novo. Entende? Porque Dragon Ball tem essa pira de ficar renovando o público e não ter sangue, e ser uma coisa pra família toda, e ser tudo bonitinho. E Dragon Ball é uma máquina de fazer dinheiro. Infelizmente, eu acho que é assim que me parece ser a visão deles. Então, assim, botar o flashback como um argumento de que tem um simbolismo muito grande, ao meu ver, não faz sentido, tá? E eu acho muito difícil que isso tenha sido uma ideia do Toriyama também. Será que o Toriyama chegou e falou, não, vamos botar flashbacks aqui porque eu quero que todo mundo entenda que essas obras se conversam e que são muito bem conectadas. Será mesmo que foi isso? Analisando um pouco o histórico, não me parece. Me parece que é mais um mecanismo de renovação de público. Não foram nem retiradas do anime, foi diretamente com a obra do mangá do Akira Toriyama. A outra coisa, essa questão de se conversar, vamos lá, mas aqui também vou jogar uma dúvida aqui, uma questão, porque assim, ok, o Daima se conecta com o Z,
tá? Daima se conecta com Z, e seria visto como parte das histórias principais. Mas o GT, ele foi declarado como histórias paralelas. Mas o GT, mesmo que o GT tenha elementos dos filmes, ele não se comunica diretamente com o final do Z. Então, assim, no final das contas, a gente vê que tudo isso, que nem eu falei, o importante é o todo. Tudo se comunica. O fato de ter elementos dos filmes, então anula que é uma continuação direta do Z. O Goku termina no Z indo treinar o Ubi, e no GT começa treinando o Ubi. Então, assim, se conversou. Por que tá paralelo? Então, eu jogo essa pergunta aí. Eu, sinceramente, não tenho a resposta. É uma dúvida, mas eu acho que é uma questão que deve ser perguntada. Ou seja, há uma comunicação, há uma interação entre essas duas obras. Ou seja, existem mais elementos, na minha opinião, que o Daima é canônico do que ele não é canônico. Inclusive, se eu fosse pegar o Akira... E, novamente, a bagunça eu acho que acontece quando a gente utiliza o termo canônico, quando o Augusto ele utiliza o termo canônico para se referir a histórias principais e paralelas. Eu sei que pro público dele, que já ouviu as explicações dele, isso deve ser algo comum, mas no senso comum, das pessoas em geral, isso não é comum. O Augusto não deve ter feito... Não me parece que o Augusto reforça isso o tempo todo. Então, pode ser algo que as pessoas esqueçam e já voltem a falar canônico como era antes, e ver canônico como era antes, sabe? Eu vejo que existe um problema em, não só Augusto, mas nós usarmos a palavra canônico. Sinceramente, não sei se eu tô fazendo uma crítica chata aqui, mas eu tô sendo o chatão do grupo, mas eu vejo de verdade que essa palavra devia ser extinta. Toriyama, ele não é possível isso, mas se fosse fazer uma entrevista atualmente com Akira Toriyama e perguntasse: Akira Toriyama, o que você acha sobre o Daima? Podemos considerar o Daima como uma obra paralela à sua obra principal? Pensa comigo, ele responderia que o Daima é uma obra que, à parte a sua obra original, sendo que ele pegou exatamente os conceitos da saga Majin Buu, ele ligou a saga Majin Buu com o Daima, entendeu? Ou seja, o Daima é uma extensão da saga Majin Buu. Tá, aqui a gente tem uma questão também. O Augusto, ele traz que, como teve muito coração do Toriyama ali, que é uma coisa que ele gostou muito, ele jamais colocaria fora das histórias principais. Só que aí tem um certo problema, porque assim, a gente já analisou aqui nesse vídeo, e como é que a Toei, a empresa, os envolvidos analisam o que é canônico, o que é uma continuação legítima. É a bola da vez que tá dando dinheiro, cara. O Daima teve um roteiro horroroso. Se o Daima seguisse e não desse certo, vocês acham que o Toriyama não ia fazer igual o GT e falar: oh, esse filho não é meu, esse filho feio não é meu. Quando eu tava fazendo o filho, eu achei que ia ser bonito. Quando saiu, não era aquilo tudo. O GT, cara, o Toriyama gostou dos conceitos do GT, o Toriyama provou muita coisa, o Toriyama, ele fez correções do Super Saiyajin 4, ele fez design de muitos personagens, conceito de mundo, ele adorou a ideia de transformar o Goku em criança de novo. Então, isso aqui não faz muito sentido também, sabe? Como que eu posso desconsiderar isso como canônico? Ah, mas a palavra não existe. Tudo bem, a palavra não existe, mas a ideia existe na cabeça do autor. O autor sabia de uma ideia de que existe uma obra paralela e existe uma obra principal. Na cabeça do japonês existem isso, entendeu? Exato, na cabeça deles pode existir as obras principais e as paralelas. Só que nessas obras principais paralelas, não necessariamente elas precisam se conversar muito bem, entende? Novamente, o problema é quando Augusto envelopa esse conceito com a palavra canônico. Por mais que ele não esteja fazendo isso de mal intencionado, ou ele já tenha explicado isso antes e fale para o público dele entender melhor, gera confusão, ao meu ver. Então assim... Ah, mas a palavra canônico não existe. Dane-se a palavra canônico não existe. Mas a ideia de uma linha principal, de um fluxo principal dentro de Dragon Ball, existe. Isso sim, concordo 100% com o Augusto. Existe um fluxo principal e um fluxo alternativo. Mas o conceito desse fluxo principal, as histórias são mutáveis e não precisam seguir uma linha coerente do início ao fim. E aí fica... Cara, se a gente adotasse esses termos, acabava 90% das discussões. Porque, faz sentido com a linha principal? Faz, joga na linha principal. Pô, tá viajado demais, não conecta com nada. Alternativa. Cara, seria muito mais fácil, ao meu ver, do que ficar tentando forçar a palavra canônico. É por isso que nos meus vídeos eu falo canônico e não canônico. Tudo bem que eu nem queria usar essas palavras, mas eu preciso usar essas palavras para o público entender. Mas eu entendo que canônico, a palavra canônico... Não, foi aqui que eu percebi que, na verdade, eu e o Augusto, a gente meio que concorda. E a gente estava analisando por óticas diferentes. Então, assim, eu acho que a minha crítica é mais ao termo da palavra canônico que estava sendo usado.
E, cara, assim, novamente, a gente nunca vai concordar 100% com as pessoas. Eu acho que essa palavra não deveria ser usada. E eu entendo que é a maneira que as pessoas acham de estabelecer um mínimo de lógica. Mas, novamente, se pudesse, eu fazer uma abaixo-assinado com todos os criadores. Ó, ninguém mais usa essa desgrama dessa palavra, cara, porque não faz sentido. A gente mistura os conceitos e cria um loop infinito de confusão. Porque por mais que, por exemplo, agora estamos explicando isso aqui. Se daqui 10 anos a gente continuar falando a palavra canon, daqui 10 anos as pessoas vão estar de novo, canon? Como assim é canon? Que canon? A gente vai ter que explicar de novo. Então eu acho que um dos pontos principais é nós estarmos usando a palavra canon. Único no universo do japonês não existe, mas a ideia de história paralela e história principal existe sim, tá? Fato, não é nem interpretação minha ou uma interpretação de alguém. É um fato. Não é. Só não é. Falar que é fato é complicado, né? Porque nenhum material, nenhum meio oficial, não existe nenhum documento que diz que é e que não é. Eu acredito que é porque o autor, ele colocou o Daima dentro do universo dele. O Daima pertence... mas tem alguns problemas. Cara, o Dragon Ball vai ter problema... Até o Z tem problema de se comunicar entre sagas. Então, aqui, mais uma vez, eu falei isso, que é um fato, porque eu estava seguindo a linha do senso comum do que é canon. Não a linha do Augusto, do que ele estabeleceu como canon, do senso comum das pessoas em geral. Que é uma linha do tempo que se conecte bem do início ao fim. E ao meu ver, o Daima não faz isso. E novamente, se o Daima não fez sucesso e não vender, não impedia o Toriyama de chegar lá e falar, cara, esse aqui é paralelo, entendeu? A bola da vez agora é o Dragon Ball, sei lá, Dragon Ball Heroes, entende o que eu tô dizendo? Isso é mutável, pode mudar de acordo com... Além dos aspectos da cultura, do Toriyama, tem um aspecto empresarial, tipo assim, vamos dar uma notabilidade para a bola da vez. A bola da vez é o Daima. O Daima aqui, ó, a gente não vai falar que não é da linha principal, mas também não vamos falar que é, entendeu? Vamos deixar ali, se rolar, rolou, se não rolar, não rolou, entende? Vai dar conveniência, esse que é a questão. Mas enfim, vamos voltar por aí. O Daima tornou o Super Filler. Não, isso não é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, no próprio trailer de revelação da Sagamoro, o Daima aparece como uma das sequências canônicas da franquia. E quem sou eu? Não, isso aqui é um pouco questionável também, tá? Porque assim... Eu não quero ser o chatão, entendeu? Eu gosto do canal do Augusto, mas aqui tem muita coisa que eu não concordo. Isso aqui não significa, até onde eu sei, não tem nada a ver com ser sequência canônica ou não, tá? O que é essas sequências de imagens? São uma forma de homenagear o Toriyama e todo o legado dele e tudo mais. Dragon Ball GT, o Toriyama participou muito pouco. A gente acha ali o quê? 3 concept arts, algumas roupinhas. Beleza, da mesma forma. Aqui também, aqui que eu queria corrigir um ponto também, porque assim... Eu acabei minimizando a participação do Toriyama no GT, entendeu? Pra dizer que ele participou mais do Daima, mas não, o Toriyama participou bastante do GT. Eu falo de novo, ele criou toda a visão de mundo praticamente, muitos personagens, muitas designs de personagens, ele gostou demais da premissa, ele ficou de revisar, tem entrevistas traduzidas que ele ficou de revisar premissas e tudo mais. Então assim, o Toriyama, ele gostou muito do projeto. O projeto não saiu da melhor forma possível, então virou patinho feio, né? Mas ele gostou muito daquele projeto. Então, assim, o que eu quis dizer é que o Toriyama se envolveu mais com o Daima. Mas não que não seja importante o GT pra ele, que ele não tenha gostado, entendeu? Mas, logicamente, mais uma vez, vai da conveniência. Se digamos assim, os direitos são divididos. O Toriyama não tem os direitos totais de Dragon Ball. Tem Shueisha, Toei, Bandai e tudo mais. Então, assim, se tem uma obra que não tá indo bem, vocês acham que o Toriyama vai vir e vai ficar insistindo em cima dela, cara? Não vai. Ele vai acabar, tipo... escanteando, mesmo que não seja a opinião dele, ele pode acabar escanteando, falando tipo, não é paralelo, esse aqui é paralelo, ó, paralelo. Eu tinha gostado muito, mas agora é paralelo, entendeu? Agora é o Super é incrível. Assim como se o Super tivesse melado, seria outra coisa, entende? Não sei se eu tô ficando um pouco confuso aqui pra vocês, mas tô querendo passar a visão de contexto histórico também. A forma que eu falei que colocar o Daima como uma sequência canônica é um achismo meu, você tá um achismo também aí falando que, entendeu? Nós dois estamos achando coisas aqui, né? Tudo mais. Daima tem muita alma do Toriyama ali. O Toriyama participou muito dos Daima. Mais uma prova de que o Daima pertence ao universo dele. Mais uma prova de que o autor aceita o Daima como pertencente ao seu universo. Então, assim, galera... Mas aqui fica outra questão também.
Porque quando eu falo, quando eu quero eliminar o termo canon, é porque eu estou dizendo que para eles todas as obras importam, todas têm uma importância. Por mais que seja dividido em principais e alternativas, todas são importantes. E quando a gente tenta dar um foco gigantesco para uma linha principal, a gente acaba desvalorizando as outras, entende? Galera, eu tô indo pelo conceito do cânone interpretado dentro da ficção. E dentro da ficção diz que toda obra que pertence ao mesmo universo, elas são canônicas. Entendeu? Elas são canônicas. E tu acha que o Toriyama ia falar, não, o Daima não é canônico não, é uma obra paralela. Eu acho que ele poderia falar, sinceramente. Eu já expliquei. Se melasse, não desse dinheiro, ele ia falar. Ele não ia ficar alimentando uma obra que não dá dinheiro, sendo que ele não tem 100% dos direitos daquilo. Então, cara, às vezes parece que a gente trata o Toriyama como criança. Pô, o Toriyama é adulto, ele sabe como é que funciona, ele devia saber como é que funcionava as questões empresariais, que ele podia ou não podia falar, o que envolvia. Então, assim, cara, eu acho que é possível que a gente não saiba a opinião real do Toriyama de diversas coisas. Com certeza não, né, galera? Com certeza não. O cara se envolveu, o cara teve... deu sangue ali no material. E outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês, tá? O Daima, atualmente, só tá sendo considerado fora do cânone porque ele é ruim. Se ele fosse foda, se ele tivesse o mesmo sangue do Zei e continuasse com os mesmos erros, tenho certeza que estaria um bando de nego aqui defendendo o Daima. Concordo, tá? Inclusive eu. Cara, o Daima é uma coisa triste, porque assim, é animação boa, todos os elementos incríveis, muito bons ali. Ele tinha tudo pra ser assim, ó. Ter uma aclamação gigantesca de ser perfeito. Mas os caras conseguiram errar no que seria o mais fácil ali, que era o roteiro, cara. Os caras não conseguiram fazer um roteiro decente, velho. Um roteiro assim, besta demais. Mas enfim, cara, é exatamente isso que eu tava falando. Se o Daima fosse algo bom pra caramba, tivesse acertado no roteiro, ali, encaixado tudo 100%, cara, Daima seria... E digamos assim, que Daima deu tudo certo e o Super, melou lá por algum problema de direito autoral, sei lá. Quem seria a bola da vez? Poderia ser o Daima ou outra coisa, entende? Porque vai do que é conveniente para eles. O que é a continuidade legítima é o que é conveniente para eles. Sacaram? Só porque ele era bom. Mas como ele é ruim... Isso também, reforça um pouco a fala do Toyotaro, do Torishima, que, cara, no final das contas, canônico é aquilo que cada um escolhe. E eu acho que é nesse sentido que eles estão falando. Eu não acho que seja 100% porque eles não podem falar. Primeiro que esse conceito que perguntaram pra eles, eles nem sabem o que é, entendeu? Vamos jogar ele pro lado, vamos jogar ele pro canto, não vamos aceitar ele como canônico, não. Vamos. Entendeu? Mas se ele fosse bom, eu duvido que não estaria nego se rasgando aqui no YouTube, falando, não, mas o Toriyama participou. Não, mas pode ter certeza. Enfim, eu já falando aqui pra vocês, o que eu considero canônico? Aquilo que é bom. Se é bom, eu vou assistir. Se não é, eu não vou assistir e pronto. E essa devia ser a lógica de todo mundo que assiste Dragon Ball, cara. Devia ser isso, porque a maneira de contar a história deles é assim. Mas então, ele não se trata de ser canônico ou não, se trata de algo simbólico. O Daima tem muito da essência do Toriyama ali. Toriyama, que nem o próprio Augusto falou, é um projeto pessoal do Toriyama. Então, assim, o Daima pode estar ali mais por ser algo muito simbólico do que por ser canônico. Não tem a ver com ser canônico. E ali, como vocês podem... não sei se vocês viram... Tudo bem, não pode... repetindo de novo, tudo bem, não tem a ver com ser canônico no sentido da palavra, mas tem a ver com pertencer ao mesmo universo. É sobre isso que eu tô falando. Assistam meu vídeo, viu? Isso eu gostosamente concordo. A discussão virou mais sobre a utilização do termo canônico, entendam isso. Eu fiz análise de tudo que foi apresentado no evento do Genki da Matsuri, inclusive essa parte. E tem alguns desses painéis, eles são praticamente de artes exclusivas do Toriyama. Artes exclusivas. E tudo isso eu mostro lá. Eu mostro cada arte que é exclusiva, quais que a gente já viu, quais que a gente não viu. E tem muita coisa exclusiva ali. Não teria por que colocar o GT ali, talvez. Se o objetivo era homenagear o Toriyama e mostrar as artes exclusivas dele, talvez. Não sei, mas eu chutaria que... E aqui foi um erro meu, tá? Porque assim, teria por que mostrar o GT. Porque como eu falei, o GT teve muito a alma do Toriyama também, cara. Não teve tanto quanto o Daima, mas teve muito também. E é aquela coisa, só porque é ruim não conta, o Daima também é ruim e contou, digamos, para estar ali, né? Então, assim, é complicado.
E é porque o Toriyama teve uma participação muito menor no GT, entendeu? E do Daima ele participou demais. O próprio Augusto explicou aqui que era pra ele ter uma participação pequena, ele foi se envolvendo. Galera, Daima é o projeto que o Toriyama com certeza amou fazer, porque o Toriyama... E se ele amou fazer, ele vai excluir do próprio universo que ele criou. Igual ele fez com o GT, ele amou fazer também. Isso é questionável. Eu sempre curtiu essa pegada de humor, de coisa mais de boa, mais aventura e tudo mais. Então, realmente, eu não duvido que seja uma realização profissional muito grande do Toriyama ter feito esse trabalho, né? Pra dizer que não é. Sacaram o que eu tô querendo dizer? Pode não ser a mesma coisa que o Daima, mas tem muito simbolismo ainda. O Toriyama gostou muito na época. A ideia foi muito boa. Todos aprovaram a ideia. A ideia de Goku voltar a ser criança foi algo muito bem visto por todos. Entende? Então, cara, a gente não pode jogar o GT pra merda também, é isso que eu tô falando. O GT não é assim, só porque é ruim não tem importância, não. É lógico que comercialmente eles vão... Pega essa transformação que são legal aqui e deixa o anime pra lá, né? Ok, Augusto, já entendemos que o Daima é canônico, mas como resolver essa bagunça? Não, Augusto, Daima não é canônico, nem sequer existe o termo canon em Dragon Ball. Ele tá se contradizendo, não existe o termo canon em Dragon Ball, mas Daima não é canônico. Canon em Dragon Ball, mas Daima não é canônico. Logo, se Daima não é canônico, existe um cânone. E se existe um cânone, logo, o que ele afirma aqui de que não existe um cânone em Dragon Ball tá errado. Entendeu? Você percebe que essa maluquice confunde a cabeça de todo mundo? Mesmo... Novamente, aqui é porque eu estava tratando a conversa do Cânone através do senso comum das pessoas, do imaginário dos fãs. Então, como eu falei, eu não acredito que exista canon, eu acho que é uma coisa livre, são ramificações da história principal, ou se você quiser organizar histórias principais e alternativas, mas o termo canon eu não acredito, e quando eu estou dizendo que Daima não é canônico é porque ele não se conecta de forma coerente com o Z se conecta, né? Mas ele não se conecta de forma coerente com o Super. Então é isso que eu estou dizendo, é o conceito geral do canônico. Então eu sei que pareceu que eu estava me contradizendo porque eu não expliquei o todo, né? Segunda prova aqui, tá? É o seguinte, se existe um canon em Dragon Ball, bom, alguém que trabalha com Dragon Ball saberia dizer qual é o canon de Dragon Ball, certo? Ou não? Se essa pessoa não souber o que é o canon, é porque é o canon realmente. Aqui eu virei o Caveira Vermelha, velho. Olha isso, velho. Não existe. Vamos ver o que a pessoa que desenha Dragon Ball atualmente fala sobre o canon de Dragon Ball. Em 4 de julho de 2025, Toyotaro foi perguntado sobre o canon de Dragon Ball. Vamos lá, Toyotaro desenha Dragon Ball, respira Dragon Ball. Vamos ver qual é a resposta dele sobre o canon de Dragon Ball? Vou ler aqui pra vocês, tá? Ó. Quanto a mim, adoro quase tudo relacionado a Dragon Ball. Na minha cabeça, tudo é mais ou menos canon, porque vi e li tudo. E por mim, acho que isso é muito bom. Ou seja, aqui eu fui burro pra caralho, tá? Porque eu cortei parte do áudio sem querer e eu tinha lido todo o que o Toyotaro falou. Eu cortei parte do áudio, ainda bem que o Augusto botou tudo. Veja, o Toyotaro jogou a bomba pra vocês de volta. Cara, eu acho que eu li esse comentário do Toyotaro em algum vídeo que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Tem um vídeo que eu fiz. Vamos lá, aqui, ó. Achei aqui, vamos lá. O texto que ele leu lá, ele é um pouco parecido com esse, mas eu acho que não tá tão completo igual eu coloquei aqui. Inclusive, eu acho que eu peguei esse texto do Kami-sama Explorer, se eu não tô enganado. Ele fala o seguinte, ó. Gosto de quase todas as obras de Dragon Ball que existem. Pra mim, tudo é mais ou menos canônico, porque eu já vi de tudo. Afinal, não cabe a mim saber quem determina o que é canônico e o que não é. Eu acho que é melhor que cada fã decida por si mesmo o que é canônico. Ou não é em sua própria continuidade. Acho que é melhor assim. Por exemplo, Dragon Ball Online é um jogo que joguei muito e também é canônico pra mim. Assim, depois desse comentário... Eu te pergunto o seguinte. Depois desse comentário do Toyotaro, o que mudou na obra em relação ao que a gente já considerava o que é canônico e o que não é? Absolutamente nada. Porque essa resposta do Toyotaro aqui não influenciou em nada sobre o que a gente já conhecia em relação ao canônico. Ele tá dando uma resposta de fã. Inclusive, ele fala aqui, ó. Não cabe a mim saber quem determina o que é canônico e o que não é. Lógico que não cabe a ele. Não cabe a ele. O que ele fala não determina. Não determina. Mas é que eu acho que aqui tem uma questão, porque assim... A questão é que, assim como o Torishima falou, cara, não existe uma questão cronológica em Dragon Ball. O Toriyama não se importava com isso. Então, assim, novamente, a gente tá perguntando pra essas pessoas sobre conceitos do qual talvez eles não dê bola, cara. Talvez não se importem com esse conceito.
É tipo, sei lá, eles têm uma cultura lá e eles vêm perguntar sobre o termo que eles usam pra analisar uma história e perguntam pra gente, a gente tem que ficar tipo, o que tu tá perguntando, cara? Ah, beleza, e tipo, a pessoa responde alguma coisa ali, mas percebe que até a pergunta, assim, porque a gente tá de novo empurrando a nossa ótica pra eles, deve ser confuso, entendeu? Tá? Não determina. Agora, o que ele faz, sim. O que ele faz determina o que é canônico e o que não é. E aqui ele não dá uma resposta oficial. Ele dá uma resposta de fã. Entendeu? E é bem genérica essa resposta aqui. Se eu chegasse na rua e perguntasse pra qualquer fã de Dragon Ball, viu? Você gosta do GT? Aí ele vai falar, vamos supor que o cara gosta de GT. Cara, eu gosto muito do GT. Pra mim, o GT é a melhor obra que existe no mundo. E pra mim, ele é canônico. Pronto. Essa é a resposta do Toyotaro em relação ao cano de Dragon Ball. Isso aqui não influenciou em nada no que a gente já considerava sobre o que é canônico e o que não é. Mas aí que tá, é que assim eu tenho que cuidar também, porque assim, eu tenho que lembrar que o Augusto ele tá usando, digamos assim, ele usa a palavra canônico, mas ele insere os termos corretos dentro da palavra canônico. Só que, de novo, no senso comum, né, na imaginação do fã, canônico não é o que o Augusto está dizendo. E é isso que eu falo. Ele envelopar os termos corretos com a palavra canônico gera confusão. E, novamente, assim, ok, essa frase do Toyotaro a gente pode argumentar de que não poderia, ele não pode falar nada porque ele tá na empresa, ele é funcionário e tudo mais. Ok, mas a gente tem o Torishima, que não é nada mais de Dragon Ball, ele não trabalha com Dragon Ball mais, baita língua solta. Um grande língua solta tava falando que o Toyotaro não sabe desenhar, entre outras coisas. Então, e era além de ser amigo do Toriyama. Então, assim, vamos relembrar o que ele falou. Relembrando, o Torishima ele não tinha entendido a pergunta e pediu para reformularem, que ele não entendeu a palavra canônico. O Torishima disse o seguinte: vou responder da minha própria perspectiva. Primeiro, você precisa saber que Toriyama era um desastrado. Ele frequentemente se esquecia da continuidade dos personagens que criava. Segundo, ele era alguém que estava sempre pensando em como agradar os fãs. E assim ele inventava histórias ao longo do tempo, sem pensar muito. Em suma, não há continuidade nem ordem. Ponto final. Então, assim, quando eu tô argumentando com o Augusto aqui, a gente tá falando de coisas diferentes, isso que é o complicado, né? Porque ele tá usando o termo correto e envelopando com a palavra canônico, tá? E eu estou analisando como se ele estivesse usando a palavra canônico do imaginário dos fãs. E o que o Torishima e o Toyotaro falam é justamente isso. Cara, é canônico o que vocês quiserem, porque não existe uma ordem cronológica das coisas. Toriyama era uma bagunça. Tipo, cara, eles falaram, literalmente falaram. Agora, se a gente dizer que o Sofia falou, que o Torishima falou, que o Toyotaro falou, é tudo... interpretação Sofia tá errada, o Torishima, que não trabalha com Dragon Ball, também não pode falar, o Toyotaro também não pode falar. E a gente também tá pessimista no nível assim. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o que eles falaram, porque são mais de uma pessoa falando a mesma coisas parecidas, além da interpretação do jornalista Sofia que estava lá, tá? Porque não existe canônico pra eles não ligam. Se o cara que respira aqueles ares está lá, desenha Dragon Ball, ele não tem uma resposta direta do que é canônico. Galera, não existe. Eu até bati no microfone aqui. Não existe pra ele, tá? Não existe pra ele, mas a definição na ficção do que é e no que é canônico é obras que pertencem ao mesmo universo. Não existe canon, mas assim, ele tá usando a questão da ficção, tá? Só que a gente tem que levar a questão da cultura, como eles contam suas histórias. Como é que eles contam as suas histórias? São contos mais isolados e eles não têm esse termo. Então, assim, eu me pergunto qual é a necessidade de a gente ficar tentando colocar os conceitos de outra cultura dentro da palavra canônico. Eu acho que é desnecessário e não precisa. E a gente acabou fazendo isso em efeito cascata. Todo mundo acabou fazendo isso. Não insistam nisso porque não faz o menor nexo, não tem sentido nenhum. Ele meio que falou, cara, canon é o que o fã quer que seja canon. Então, assim, tanto afirmar que Dharma é canon... O Toyotaro, ele não pode vir a público e falar assim, cara... Pra mim, o melhor Dragon Ball é o Dragon Ball clássico, o Z e o Super. Pra mim, o resto não presta. Ele não pode falar isso. Então ele vai falar que gosta de tudo, entendeu? Ele vai ser mais family friend, ele vai falar que gosta de tudo, que o pessoal tem que acompanhar tudo, porque eles precisam vender tudo, eles não querem... Mas aí que tá, ele vai falar que tudo, porque... Na cultura deles, tudo importa. Eu acho que isso é o central da questão. Na cultura deles, tudo importa. É o todo. Eles têm uma maneira diferente de contar histórias.
é muito complicado a gente tem a tendência de analisar tudo pela nossa ótica. Isso é difícil, a gente tem que realmente ter um contexto cultural ali. Eu vi aqui algumas coisas, mas com certeza deve ter muito mais contexto que eu tô por fora, assim, porque realmente isso vem de pessoas que, pô, pegam um livro para ler e, pô, vão a fundo e tudo mais. E são poucas pessoas que fazem isso, cara. Não são todo mundo. Então, assim, por isso que Kami-sama Explorer, esse outro vídeo do Otaking, o Budokai, pô, tem que ser valorizados, cara. Não ganham R$1 e fazem um trabalho incrível, sabe? Querem vender só o Super, eles querem vender o Heroes, eles querem vender tudo. Então... Exato. Então, eles querem vender tudo. Então, como é que o Toyotaro ele vai dar a definição de algo que não existe? Esse que é o ponto. Não existe. O conceito de canônico, na visão geral das pessoas, é algo que se conecte e tem uma certa coerência. Quando a pergunta foi reformulada por Torishima, ele falou, cara, não existe uma continuidade ali, sabe? É tudo muito confuso, o Toriyama não se importava muito e tudo mais. Então, a gente tá esperando um conceito que não existe. Basicamente, me parece isso. Tipo... Pegar essa fala do Toyotaro e para determinar o que é e o que não é canônico não faz menor sentido. Não é para determinar o que é e o que não é canônico, é para mostrar que o termo canônico não faz sentido e que tudo importa. Por mais que tenha a determinação de linhas paralelas e linhas alternativas, linhas principais, por mais que tenha essa separação, no final das contas, eles se importam com o todo, é isso que eu tô dizendo. Você ficar estabelecendo canons oficiais é uma coisa inútil, porque não existe canon. Mas agora é o seguinte, se você vê a resposta do Toyotaro e você continuar... E aqui, normalmente, eu tô falando, é uma discussão inútil partindo do princípio do canon do senso comum. Não é a definição que o Augusto está dando para o canon, tá? Que é a definição correta, eu só não concordo de estar envelopando com a palavra canon. Vai insistindo de que existe um canon e que eles realmente concordam que existe um canon, meu amigo, você está brigando com fatos, não existe, ninguém usou a palavra canon na história de Dragon Ball. Mas sim, se você quiser considerar um canon, existe uma questão mais lógica para te considerar canon, embora ele não exista. É isso que tem que ficar claro. Canon... Assim, repetindo de novo o meu perfil geek, a palavra não existe, mas a ideia existe. A ideia de canon existe, entendeu? Até porque o próprio criador definiu o que não é. Os filmes não são, o GT não é. Se existe algo que não é, naturalmente existe algo que é. Repetindo, mesma coisa que eu repeti no começo. Então, assim, a palavra não existe, mas a ideia existe sim. Existe sim. Galera, eu acho que... Então, a ideia existe, mas, assim, novamente, isso ficou confuso porque tem uma mistura muito grande de conceitos aqui. A ideia de canon... É que canon, o canon, digamos assim, vamos deixar claro, canon não existe para eles. Eles têm outro conceito. Então, a gente não, por isso que eu repito de novo, não poderíamos estar usando a palavra canon. Eles têm uma cultura diferente, um conceito diferente, uma maneira diferente de contar histórias e se importar de como elas acontecem. As histórias deles são uma linha do tempo, mutável, que pode ir alterando, e eles fazem a bagunça que eles quiserem ali, porque a importância... para eles é o conto, é a história de maneira um pouco mais isolada, é um projeto legal de ser feito. Então, assim, novamente, como eu falei, o Augusto a gente concorda, mas como a gente estava vendo por perspectivas diferentes, teve esse conflito. Por final aqui, não tem muito a acrescentar, não. Acho que o que eu queria falar, eu já falei. Mais uma vez, respeito pra caramba o meu perfil geek. O cara é foda na criação de conteúdo, entendeu? Óbvio que a gente vai ter divergência, sim, vamos ter divergência. Lógico que é bom ter essa divergência, né? Porque a gente cria ideias, cria debates aqui na comunidade, mas é muito importante também ter ideias e discussões saudáveis. Eu sempre sou apoiador de discussões saudáveis. Quer reagir a algum vídeo aqui no meu canal? Continue reagindo, tudo bem? Fique à vontade para reagir, entendeu? Não tem um problema nenhum com isso, mas não significa que eu não vou responder, tá? Se for interessante, se eu for acrescentar alguma coisa, irei responder com certeza. Mas enfim, galera, eu acho que eu consegui deixar clara a minha opinião. No final das contas, eu e o Augusto, a gente concorda com os conceitos que devem ser usados, mais ou menos. A discordância ficou na utilização do termo canônico. Eu acho de verdade que esse termo deveria ser extinto, porque por mais que o Augusto ele tenha consciência de que esse termo, da definição correta que se deve dar a esse termo, o senso comum não tem. As pessoas não têm essa definição. Então, eu acho que devia ser usado outro termo. Como a gente pode ver na cultura, pelas coisas que eu apresentei, eles têm a cultura de analisar o todo.
Então, assim, se quiser dividir, eu acho que a forma mais sensata é histórias principais, o termo histórias principais paralelas. E qual é a dificuldade de usar esses termos, sabe? Não é uma coisa assim que ninguém vai aprender nunca. Eu acho que é algo simples, assim. Mas o problema é que quando a gente usar o termo canon, vai gerar confusão. Porque as pessoas associam canon não à ideia do Augusto, mas sim a uma ideia que está sendo passada de pessoa para pessoa há muito tempo. Entende? Então eu acho que a crítica ficou mais à utilização do termo canon. Sim, eu de verdade não sabia que o Augusto dava essa definição para o termo canon, até porque eu não vi os vídeos que ele tinha explicado isso, embora eu assista alguns vídeos do Augusto. E novamente, também eu sou uma prova de que se vem um desavisado que não viu algum vídeo específico, ele vai interpretar de outra maneira, sabe? Então eu acho que a discussão ela fica interessante desse ponto. A gente tem que pensar do contexto histórico e cultural também. E como eu falei, eu não quero que vocês analisem tudo que eu falei como verdade absoluta. Eu quero que vocês pensem comigo também, certo? Então é isso, galera. Eu acho que eu consegui esclarecer tudo aqui, não tenho muito o que acrescentar. Novamente é um debate que eu acho legal, saudável, porque a gente está dando ideias e apresentando coisas legais assim, aqui, não é só baixaria. E eu também tenho que agradecer ao Augusto, porque quando ele me responde, ele me dá visibilidade, certo? Então tenho que agradecer também. Ele é um canal grande, um canal muito legal, que o pessoal gosta muito. E eu também gosto muito do canal dele, como eu falei. Isso aqui são críticas pontuais, é um debate pontual, onde quem tem que ganhar, na verdade, é o público, tá? Certo? Se você gostou desse tipo de vídeo, desse trabalho, não esqueça de curtir, hypar. Deixei também os vídeos que eu citei aqui na descrição. Certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.